Bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática Metódica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre uma curiosidade interessante dos números naturais, que é a maioridade e menoridade dos naturais, né? Para quem não sabe, pessoal, os números naturais são aqueles números que facilmente são contáveis, né? Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vamos supor. Quantas pessoas está aparecendo nesse vídeo? Uma pessoa, certo? Eu estou com um exemplo prático aqui, por exemplo. Quantos capacetes tem na minha mão? 2 capacetes, tá ali. O zero, vamos supor. Quantos elefantes tem aqui aparecendo nesse vídeo? 0. Então, assim, tudo que pode ser contado, que pode ser descrito como alguma coisa física, a gente usa o conjunto dos números naturais, certo? O conjunto de números reais, que também tem a raiz de 2, por exemplo, números inteiros, que é números negativos também, pode ser contado. Existe coisas reais físicas que podem ser representadas por esses números, só que os números naturais é o mais comum, mais cotidiano que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, eu trouxe uma curiosidade sobre eles, que é bem interessante, ó. Números maiores que n. Vamos supor que eu escolha um número natural qualquer. Por exemplo, eu escolhi o número 5, tá? Escolhi o número 5. Eu peguei esse número 5 aqui e disse o seguinte: quais são os números maiores que 5? Né? Quais são os números maiores que 5? Se eu for tentar listar os números naturais maiores que 5, eu não vou conseguir terminar, porque são infinitos. Sim. Eu vou colocar aqui, ó, números naturais maiores que 5. 6, 7, 8, 9, 10 e se estende até o infinito, tá? Então, ó, depois do 10 tem um 11 e vai. Então, assim, a quantidade de números naturais são infinitos, a quantidade é infinita, tá? E se eu escolher um determinado valor, a quantidade de valores maiores que esse valor também é uma quantidade infinita. Isso que eu achei interessante, tá? Agora, se eu pegar números menores que n, por exemplo, eu escolho determinado número n, determinado número natural, o 5. Então, quais são o conjunto dos números que são menores do que 5? Nesse caso aqui, o 4, o 3, o 2, o 1 e 0. É um conjunto que é finito, tá? Por exemplo, quais são o conjunto dos números menores do que 0, considerando os naturais? Não existe, né? Esse conjunto é vazio. Se eu for dar um, o único menor é o 0. Então, se eu escolher outro número n, nesse caso aqui, o exemplo que é o 5, eu tive 5 exemplos, ó. O 4, o 3, o 2, o 1 e o 0, certo? Então, isso que é interessante. Quando você tenta descobrir um número maior do que ele, sempre vai haver um maior. Só que quando você escolhe um número, às vezes nem sempre vai ter números menores, tá? Isso que eu achei interessante. Talvez isso tenha até um pouco de relação com a seta do tempo, né? Por que o tempo anda só para frente? Ou possivelmente dizer que talvez a gente não consegue ir tanto para o passado. Isso pode se dizer que isso daqui é o início dos estudos de explicar o porquê que o tempo teve o início, tá? Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.